É muito raro eu parar pra assistir um anime eti e falar, isso aqui é muito bom. Mas existem exceções a essa regra. E hoje a gente vai falar de uma dessas exceções. Grisaia no Kajitsu é um anime muito mais interessante do que pode parecer num primeiro momento, especialmente para quem não gosta de eti. Principalmente em situações mais específicas com o passar dos episódios, que podem acabar te cativando bastante, te marcando demais. Ah, Victor, conta outra. Não tá confiando? Então fica comigo até o final do vídeo que você vai com certeza entender o porquê. Grisaia no Kajitsu, ou The Fruit of Grisaia em inglês, é um anime de ação, drama e vida escolar até certo ponto, que começa com um garoto muito capacitado e misterioso indo para uma escola de elite toda diferentona, com poucos alunos, sendo que ele é o único aluno homem. Enfim, como a gente não sabe por que o protagonista foi parar ali, quem é o protagonista de fato, quem são as garotas que estão estudando com ele, por que todo mundo lá é complexado, é sofrido, é cheio de problema. A história vai seguindo num ritmo um pouquinho mais devagar nesse primeiro momento. Por conta disso, os primeiros episódios são mais introdutórios. A gente é apresentado a maioria dos personagens com mais relevância na história. Embora a gente só vá conhecer eles com o passar dos episódios. Até que chega no episódio 4 e a história começa a engatar pra valer, porque é desse momento em diante que o protagonista começa a ajudar as garotas com os problemas que levaram elas a ir parar nessa escola em primeiro lugar. Enquanto de forma mais esporádica a gente vai vendo alguns lapsos de memória do protagonista que instigam, deixam a gente curioso para tentar entender o que carambas está acontecendo com esse rapaz. De todo modo, o jeito que esse anime conta a história pra gente do episódio 4 em diante é muito bacana, muito interessante e vai ficando cada vez melhor. Afinal, do episódio 4 ao episódio 10, ele ajuda basicamente 4 garotas, dando mais destaque pra menina de cabelos negros, que é a que eu achei mais interessante nesse meio tempo. Não só porque a história de fundo dela é muito marcante, muito interessante, mas também porque ela é o waifu. É a principal waifu das 4, pelo menos na minha opinião. E depois, a primeira que ele ajuda, cronologicamente falando, que é a loirinha, também muito interessante, tá? Embora a história dela seja menos relevante do que a menina de cabelos negros, na minha opinião, de novo. Isso tudo é situacional, tá? Vai ter gente que vai gostar mais da loira, vai ter gente que vai gostar mais da menina de cabelo preto, ou das outras duas que eu vou falar agora, porque a gente tem também menina baixinha de Chiquinha. Eu acho que é Chiquinha que fala. Que acaba virando uma sniper, ela é meio que treinada por ele ali pra resolver certos complexos que também são muito pesados, são muito bem trabalhados ao longo da história. E por último, a mulher que tem menos destaque dentro do harém do protagonista, que é a menina que se veste empregada. Não que o passado dela seja ruim ou algo do tipo, mas ela não foi tão bem explorada quanto as demais personagens. Isso, gente, honestamente, não é só a minha opinião, isso é um fato. Mas enfim, aí chega no episódio 10 com a melhor história de fundo de todas, onde a gente descobre finalmente o porquê essa garota de cabelo roxo, que é mais espírito livre, fica se esfregando no protagonista desde o começo do anime. E ao contrário do que podia parecer até aquele presente momento, meu Deus, que situação horrível, que negócio pesado, gente, sério. Do nada elas entraram no modo de sobrevivência na floresta, porque deu problema com o ônibus, aí a galera do ônibus eventualmente virou um grupo de canibais e... Nossa, gente, eu nem vou contar tudo, porque... Meu Deus do céu, que... negócio pesado, nossa. Foi uma das coisas mais marcantes do anime de Grisaia inteirinho. E foi o melhor flashback das garotas todas. E eu acho que não só pra mim, pra maioria das pessoas que pararem pra ver. Até porque a gente é devidamente apresentado a irmã do protagonista, uma personagem que vai receber muito mais relevância na história. E a maneira como a menina de cabelo roxo foi salva pela irmã do protagonista, somada à maneira como eles contaram a história até aquele presente momento, deixou tudo mais incrível, gente. Sem mencionar a qualidade da direção, que ajudou a deixar tudo mais marcante, mais interessante pra gente assistir. Por mais que tivesse muito diálogo, por mais que tivessem várias coisas que não atraem muitas pessoas, não são consideradas pop. E, gente, não só nesses episódios de flashback, muito pelo contrário, isso acontece desde o começo do anime de Grisaia. Um anime muito bem animado, muito bem dirigido, muito bem ambientado, então trilha sonora muito boa, né? Os dubladores do anime muito bons, especialmente em japonês. Eu sei que tá dublado em outras línguas, mas acho que em português não. Mas enfim, depois que o flashback da menina de cabelo roxo termina, algumas dúvidas que o protagonista tinha relacionadas ao próprio passado dele, e nós também, acabaram sendo finalmente explicadas. E por isso resolveram contar pra gente o que de fato tinha acontecido no passado trágico do protagonista. E aí, de novo, eu fiquei sem palavras, assim, meu Deus do céu. Ele acabou vivendo um trauma familiar, virou cobaia, quase morreu múltiplas vezes por motivos diferentes, foi criado num ambiente hostil, cheio de guerras, assassinatos, conflitos, dentre outras coisas, teve que suprimir as próprias emoções, só que em um determinado momento, quando ele tava no exército, malucão ali das ideias, ele acaba encontrando um pedacinho de felicidade ao conhecer essa moça aqui.
que acabou também. E tem a irmã dele, né? Estabelecendo um relacionamento meio doentio com ele, porque ela era mãe dele até certo ponto, mas também era amante dele. Embora que não acho tão válido julgar isso em específico, porque os dois estavam super satisfeitos com a relação que eles tinham, eles de fato se amavam. Foi graças a ela que ele conheceu todas as outras meninas, que ele foi parar naquela escola, dentre outras coisas, e principalmente foi graças a ela que ele não deixou de ser um ser humano. Que ele não virou um robozão, que ele não virou um Yanukovych ou qualquer coisa do tipo. Se não fosse por essa mulher, ele não teria ajudado ninguém, ele provavelmente seria um assassino frio, ele provavelmente... Nossa, que loucura, gente, que loucura. Então dá pra dizer que ele teve sorte em ter conhecido ela, da mesma forma que dá pra dizer que as meninas têm sorte por ele ter conhecido ela. É um daqueles casos extremos onde uma das personagens mais interessantes da história aparece por um curto período de tempo e vai embora. Porque, infelizmente, gente, o menino não largou ela por opção. A mulher acabou falecendo. E, nossa, juro, assim, o flashback do protagonista consegue solar o flashback de todas as garotas que ele tá ajudando. Mesmo sendo uma história projetada pra você fazer self-insert, quer dizer. Ele tem um harém lá, um harém de verdade, e você tem que se colocar no lugar dele, conforme ele vai interagindo com as meninas que vão entrando pro harém dele. De todo modo, depois desse contexto relacionado ao passado do protagonista que nós e as meninas descobrimos, o passado do protagonista volta pra assombrar ele mais uma vez. Nesse último arco da história, que é maior do que todos os arcos anteriores, todas as respostas que a gente precisava receber relacionadas ao paradeiro da irmã dele, dentre outras coisas, são respondidas. E nós descobrimos que a irmã dele, Por mais polêmico que isso possa ser, não só pela aparência dela, mas pelo fato dela ser irmã dele mesmo, é a última garota a ser salva pelo protagonista, a última a entrar para o harém do protagonista. Eu gosto muito de Grisaia, mas ainda tem a parte que me incomoda, como vocês podem perceber, né? Só que o grande problema desse arco, pra mim, não foi nem esse. De verdade, pareceu apressado demais. Parece que eles aceleraram o ritmo da narrativa pra conseguir caber nos episódios que já estavam pré-estipulados ali. Porém, ainda foi um arco muito divertido de assistir, especialmente quando a gente descobre que as meninas que ele ajudou ao longo da história toda, de alguma forma, acabaram virando um grupo especial de elite, uma força-tarefa absurda, que conseguiu ajudar ele de uma forma super bacana. E os problemas que ele estava enfrentando eram sérios, a galera tinha um poderio militar absurdo. Foi um arco muito frenético, como eu disse anteriormente, carregado de cenas de ação com muito mais frequência do que a gente tinha visto boa parte da história do anime de Grisaia. Então, ainda vale muito a pena assistir Grisaia, mesmo nesses momentos finais, né, do Grisaia no Hakuen. E honestamente, talvez eu esteja errado até com relação ao fato de ter sido apressado. Foi uma sensação que eu tive na época, enquanto eu tava assistindo, isso eu tô falando lá de 2014, 2016, mais ou menos, não vou lembrar o certo, simplesmente porque eu não joguei a visual novel. Mas enfim, apesar de todos esses pesares que eu coloquei pra vocês com relação aos momentos finais de Grisaia, a história termina de uma forma muito satisfatória, com eles indo parar numa ilha meio paradisíaca, onde o harém vive feliz para sempre. Isso supostamente, porque uma das coisas que muitas pessoas reclamaram é que elas queriam ter visto o como a vida deles ficou naquela ilha. E eles não mostraram. Só que o final não terminou em aberto. É um final bem fechado, que ainda, mesmo com as reclamações, acabou satisfazendo muitas pessoas no final das contas. Eu vou ficando por aqui, era basicamente isso que eu tinha pra falar de Grisaia no vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e fica um agradecimento pessoal meu ao Denji. que vocês não precisam saber a tag certinha no YouTube. Se vocês quiserem, vocês podem se comunicar com ele via Discord, entrando pelo link que tá fixado na página do canal. Afinal, foi graças ao Denji que esse vídeo acabou sendo postado mais cedo do que eu estava planejando. Tipo, muito mais cedo do que eu estava planejando. Addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back.